Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 35. Eu queria pedir algo muito especial para você nessa noite. A chance de você ter escutado uma mensagem sobre esse texto é muito grande. É bem provável que você escutou várias vezes algo sobre esse texto. Mas peça ao Espírito Santo para tirar toda a distração, para que certamente Ele tenha algo específico para a sua vida nessa noite. E às vezes a gente ouve certas histórias sem muita emoção, porque a gente conhece o final da história. Então ouça como uma criança, como se fosse a primeira vez. Marcos 4,35, na versão que eu estou lendo aqui, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim, como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou uma grande tempestade, um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre um travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece, ou seja, faça silêncio. Jesus diz ao vento: faça silêncio. E o vento se aquietou, fez-se grande bonança. Então ele lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Tão medrosos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Verso 1 do capítulo 5 diz assim: Entre mentes, ou seja, depois disso tudo, eles chegaram à outra margem do mar. Amém? Talvez a nossa maior vontade como ser humano, acredito que todo mundo aqui pensa igual, nossa maior vontade é que os planos de Deus acontecessem exatamente no momento que a gente quer. É assim ou não? Quantas promessas de Deus nós carregamos e ficamos assim pensando: pode ser hoje, pode ser agora, pode ser semana que vem, e algumas coisas vão demorando muito tempo. E quando vai passando o tempo, muita gente se esquece daquilo que foi prometido. Mesmo a Bíblia declarando que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, porque tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Mesmo a gente sabendo disso, quando passa muito tempo, a gente perde esperança, perde força, perde equilíbrio, perde fé. E a gente também perde algumas pessoas no caminho. Só que o versículo 35 diz que havia um destino, que o próprio Jesus, preste muita atenção em cada detalhe, havia um destino que o próprio Jesus havia estabelecido. Passemos para o outro lado. Quem disse isso foi Jesus. Não foi um profeta, não foi um amigo, não foi um parente. Jesus chama os discípulos e falava assim: Entrem no barco, foi uma ordem imperativa. Entrem e nós vamos para o outro lado. Ou seja, Jesus aponta um destino. Primeiro versículo do capítulo 5, diz que eles chegaram. Que coisa boa! E de fato é assim que acontece. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Só que a gente passa por isso que eu vou falar aqui agora, normalmente. Entre a palavra liberada e a palavra cumprida, geralmente tem um caminho a ser percorrido. E esse caminho, geralmente, é tenso. Geralmente, ele é complicado. Se eu fosse perguntar para algumas pessoas aqui, por exemplo, que são formadas, que têm graduação, ou quem sabe mestrado, ou um doutorado, quando você se matriculou, quando você fez ali a sua prova de admissão, muito obrigado pela palavra,
de admissão ali, na sua graduação, mestrado ou doutorado. Quem dera, né? Se no outro dia você se tornasse advogado, médico, no outro dia, mas não é. E esse percurso de 4, 5, 6 anos, dependendo da graduação, e mais 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado, são tempos difíceis, tempos de solidão, de você ficar longe de amigos. Para passar num concurso público, você tem que estudar muito durante muito tempo. Então nós sabemos que é uma coisa natural, que entre uma promessa e o cumprimento dela sempre vai haver uma tempestade. Só que a gente sabe disso na teoria. E a gente sabe também quando alguém está passando uma tempestade. A gente fala com ela assim, você vai vencer, você vai passar por isso. Aí você está inteiro, você está bem, não tem nada acontecendo. Aí a gente consegue ter uma fé tranquila para o outro. Você vai vencer, esse tempo difícil vai passar. O problema é que muitas vezes nós entramos nessa tempestade e perdemos completamente a voz. Escute com atenção. Quando a gente entra na tempestade, muitas vezes nós perdemos a voz daquele que nos chamou para entrar no barco e apontou um destino. Eu quero dizer uma coisa para você no início dessa mensagem. Se Deus te chamou para um caminho, nenhuma tempestade vai frustrar os planos de Deus na sua vida. Entenda isso com o coração muito aberto, principalmente você que está dentro de uma tempestade. Porque, como eu disse nessa rápida introdução, tempestade é algo inerente, algo comum. Tempos difíceis todo mundo passa. O problema é que a gente não sabe lidar com os dias maus. Ensinaram para a gente nos arrumarmos para aniversário, para festas de 15 anos, para uma promoção no trabalho. Nós somos preparados para os tempos bons. Nós somos preparados para o dia da resposta, o dia do milagre. Vamos fazer campanha que Deus vai responder. Aí você gera a sua expectativa só para o dia bom. Só que as pessoas não são ensinadas como se comportar num dia mau, mesmo sabendo que todo mundo já passou ou vai passar. O próprio Jesus disse que no mundo teve uma pessoa que prometeu lugares altos o tempo todo, e essa pessoa não foi Jesus. Então essa mensagem dessa noite, essa rápida mensagem, é para que você entenda a importância, entenda bem o que eu estou dizendo, a importância de você vencer uma tempestade. Mas como assim, pastor? Como é que isso é importante? Há um destino que Deus tem para você. Há um outro lado, há uma missão a ser exercida. E você não pode morrer no meio dessa tempestade. Você não pode. Vamos ao texto, de forma bem objetiva. O verso 35 começa dizendo assim: naquele dia, sendo já tarde, os discípulos tinham um padrão de vida muito parecido com quem mora no interior. Quem mora no interior acorda mais ou menos que horas? Quem falou 6 horas não é do interior não, irmão. Não sabe o que é uma roça. Quem vem do interior sabe que o dia começa umas 4, 4:30 da manhã. É assim ou não é? Então o café começa ali 4:30, 5 horas. Que horas que é o almoço? Olha, almoço, 9 horas está almoçando, tranquilo. Que horas que vai dormir? 7 já é meio... 7 já guardo da noite já, né? Já. O dia para alguém que é da roça começa muito cedo. E os discípulos tinham esse mesmo padrão com o ministério de Jesus, começava muito cedo. Quando o texto diz, Gabriel, que já era tarde, é porque aquele dia já tinha sido longo demais. Muita coisa já tinha acontecido. Eles já tinham ido a muitos lugares a pé, não tinha carro, né? É bom lembrar que não havia carro. Eles haviam caminhado muito, tinham feito vários trabalhos para Deus, tinham vivido várias experiências, e o final do dia, para os discípulos, já era tempo de descanso. Era tempo de
dormir, de repousar por todo o trabalho árduo. Ou seja, os discípulos estavam extremamente cansados. Aí Jesus chega para 12 homens cansados e fala assim: ainda há muita coisa para vocês fazerem. Eu ainda tenho muita coisa para realizar através de vocês e em vocês. E eu queria falar agora especificamente para alguém que está se sentindo cansado. Batalhou muito, lutou demais contra essa situação, está cansado, está sobrecarregado e está pensando que agora é hora de você descansar. Jesus me trouxe aqui para dizer que há muita coisa que Ele ainda vai fazer através de você e em você. Até porque existe uma falsa ideia que Deus usa pessoas desocupadas. Há uma falsa ideia que Jesus está atrás de gente à toa. Mas não. Deus pega homens ali através de Jesus. Jesus escolhe aqueles homens que já estavam cansados e diz: ainda há um novo destino para vocês. Ainda há muito a ser feito. Você que está aqui, me escuta aqui em nome de Jesus. Se por acaso o diabo tentou colocar na sua cabeça que você precisa parar, Jesus está aqui te dizendo: ainda você precisa continuar. Não é tempo de você desistir. Porque o mesmo Deus que te comissionou, Ele vai restaurar as suas forças. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Entenda que é Deus que vai renovar as suas forças. Não é na sua força, é Ele que vai fazer. Porque a mensagem foi muito clara no início. Jesus apontou o destino. Então, se Ele escolheu o destino, é Ele que vai restaurar a sua energia, as suas forças. Já era tarde. Entrem no barco. Uma outra pergunta para vocês agora. Me respondam, por favor. Os discípulos escolheram entrar no barco? Eles obedeceram uma ordem, certo? Qual é a ideia que nós temos? Eu vou entrar num ambiente de obediência. E agora minha vida vai ajeitar. Eu vivia longe dos caminhos do Senhor. Agora eu estou vivendo uma vida reta. Eu estou em obediência. Estou cumprindo princípios. Estou debaixo do governo de Deus. Ou seja, agora tudo vai ficar bem. Alguém disse isso para nós. Mas nem sempre isso acontece. Eu vou te dizer que na maioria das vezes, quando nós assumimos um lugar de obediência, tem uma tempestade nos esperando. Nossa, pastor, que negócio ruim de ouvir. Explica isso melhor? Vou te explicar. O problema é que existem duas tempestades muito distintas. Existem tempestades que nós vamos viver por estarmos em obediência. E existem outras tempestades que nós vamos causar elas. É uma outra conversa. Quando Jonas desobedece uma ordem, ele passa por uma tempestade. E para que aquela tempestade acabasse, ele precisou resolver. Então existem tempestades por escolhas ruins, por decisões ruins, por atitudes ruins. Essas tempestades, nós precisamos assumir a responsabilidade. Muitas vezes tem pessoas vivendo tempestades que elas mesmas causaram e estão querendo que Deus faça alguma coisa. E o que Deus vai fazer? É te lembrar do que Ele falou e da desobediência que aconteceu. Mas nesse caso não, nesse caso tinha obediência. E eu, sinceramente, eu me coloquei no lugar daqueles discípulos e comecei a pensar: Jesus, por que você está permitindo essa tempestade? Eu estou te obedecendo. Por que veio esse problema se eu estou te obedecendo? Por que veio esse tempo mau se eu estou em obediência? Por que esse dia difícil na vida da minha família? Por que o tempo de enfermidade? Por que o tempo de portas fechadas? Por que o tempo de desafios tão grandes se eu estou em obediência? Olha para mim. Quantas vezes Deus fala para você assim, pegue o seu ministério, exerça o seu chamado, cumpra, aí você se levanta e fala: Senhor, a partir de hoje eu vou exercer o meu ministério, a partir de hoje eu vou te obedecer. Quantas pessoas já tomaram essa decisão
de obedecer um chamado de Deus. Que bom que você já fez isso. E geralmente quando a gente toma essa decisão, meu amigo, as coisas ficam mais difíceis. Só que o texto vai dizer que Jesus, ele aponta o destino. Então, quando a tempestade vier, o mesmo Deus que começou a boa obra, ele garante o final. O mesmo Deus que te chamou no início e você decidiu obedecê-lo, ele não vai permitir que você seja sucumbido por essa tempestade. Você não vai perecer no meio dela, porque Jesus tem um propósito específico para que ela aconteça. Eu já vou te contar qual é. Mas guarda isso no seu coração. Eu estou em obediência, isso não vai me livrar de tempos difíceis. A questão é, cheguei na tempestade, quem é que está comigo? O texto vai dizer que Jesus fala assim, entre no barco. E o texto diz que os discípulos o levaram consigo. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando eu estou em obediência, eu não preciso temer a tempestade, porque Ele está comigo. Ele está comigo. Ele está comigo. Jesus disse, e sabe qual é o mais engraçado? A gente sabe os versículos de cor, você quer ver? Jesus disse assim, estarei convosco? Não ouvi. Estarei convosco? E por que que na tempestade você se esquece disso? Por que que na tempestade você dobra o joelho e fala, cadê o Senhor? Por que que eu estou sozinho? Mas o texto a gente sabe, mas o texto não entra. Porque o importante da Bíblia não é o quanto que você sabe, é o tanto que você guarda. Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias. Que dias? Dias fáceis, dias de vitória, dias de bênção, dias de multiplicação, dias de glória, mas também vou estar com vocês no dia mau, no dia da tempestade, no dia dos ventos, eu estarei com vocês, não se preocupem. Está passando um tempo difícil? Jesus está com você. Jesus não vai te abandonar. O texto vai dizer o seguinte, que levaram consigo, e havia uma multidão, e o texto vai dizer que eles deixaram a multidão, olha para cá, deixaram a multidão e levaram consigo, e o texto vai dizer que haviam outros barcos, mas o detalhe é que só o barco de Jesus, com os discípulos, chegou do outro lado. Não há notícia sobre os outros barcos, não há notícia para onde a multidão foi. Sabe o que eu aprendo, pastor? Tempestades servem, sabe para quê também? Para afastar algumas pessoas que não farão parte do novo propósito de Deus nas nossas vidas. Algumas pessoas começam com a gente. E a tempestade, ela serve exatamente para deixar algumas pessoas para trás. Sério, pastor? Sério. Mas fulano falou que não ia me abandonar, que era meu amigo, Deus deu desafio nas minhas costas, falou, estamos juntos, estou com você, não vou te abandonar, mas aí veio a tempestade pessoal, ficou para trás. Jesus nunca prometeu, nunca, que todas as pessoas estariam conosco. Ele disse que Ele estaria. Então, se alguém te abandonou, isso não é pré-requisito para que você descresça que Ele vai te abandonar. Muito pelo contrário. Se alguém te deixou de lado, é normal. A canção que cantei agora diz que é normal na guerra alguém se ferir. É normal. Não é bom, mas é normal. O vento vem e barcos ficam para trás. Quantas pessoas começaram o ministério com a gente lá atrás? E não suportaram as nossas adversidades. E às vezes a gente fica com raiva das pessoas que vão embora. Eu vou te dar um exemplo muito importante. De duas pessoas maravilhosas,
Eu até compartilhei isso na mesa hoje. Paulo e Barnabé realizaram um grande trabalho juntos para o Senhor, na primeira viagem missionária. Um lindo trabalho. Na volta dessa viagem, eles tiveram uma contenda entre eles. Discordaram a respeito de João Marcos. E eles se afastaram. Paulo começou a viajar com Silas, e Barnabé foi cuidar de João Marcos. Paulo e Silas continuaram, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária, uma obra linda. E Barnabé seguiu cuidando de um cara chamado João Marcos. No final da vida de Paulo, quando Paulo estava perto de morrer, ele diz: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Manda-me trazer João Marcos, porque ele é muito importante na obra. Ou seja, há muitos anos atrás, o mesmo Paulo que havia desprezado João Marcos, agora está dizendo: aquele cara é importante. Mas por que Paulo, na velhice, foi acreditar ou dar crédito a João Marcos? Porque Barnabé cuidou dele. Aí eu te pergunto, qual dos dois, Paulo ou Barnabé, teve um ministério mais relevante? E eu já vou te responder, todos os dois, porque cada um cumpriu o seu propósito. O propósito de Paulo era continuar acessando as nações, e o propósito de Barnabé era cuidar de um homem que escreveria depois o segundo evangelho que nós temos na Bíblia. De cuidar de um homem que seria um dos continuadores do próprio ministério de Paulo. Ou seja, há pessoas que vão começar com a gente, e elas vão sair de perto, não simplesmente porque elas são ruins, mas porque Deus tem um propósito específico para ela. E tem outro para você. As pessoas ficam com raiva e perdem tempo. Entenda que aquilo que Deus tem para realizar na sua vida é específico, é único e é poderoso. E se alguém não vai permanecer, despeça em paz. Porque Deus também tem um propósito específico na vida daquela pessoa. Amém? Amém? Muitos começaram, alguns abandonaram. Mas o barco de Jesus chegou no destino. E aí veio as águas. E vieram fortes. Vou falar igual um amigo meu, pregador. Chileninho. Vitor Hugo. Agora eu vou começar a pregar. Acabamos a introdução. Chileninho terrível. Meu pastor. Quando a água começa, olha para cá, por favor, preste muita atenção. Quando a água começa, vem um desespero. Pega balde, começa a tirar água. Alguém aqui já passou por uma tempestade no meio do mar? Alguém já viveu isso? É desesperador, não é? Eu vou ser bem sincero, já passei grandes turbulências em avião. Passei várias. Aquelas assim de você dizer, em tuas mãos, entrego. Já tiveram algumas dessas já. De abrir aquelas comportas. Já passei um negócio brabo. Irmão, parece que na água o negócio é um pouco pior. Você olha para o lado, é muita situação ruim. Você pensa, se a água for muito gelada, eu posso morrer congelado, posso morrer afogado, posso morrer sozinho. Você fica desesperado. Então os discípulos, tenta imaginar como uma criança. Imagina a cena. Muita chuva, raios, trovões, barulho e só um barco isolado no meio do mar. Lembra que haviam outros barcos, mas eles ficaram para trás. E geralmente é assim que acontece. Quando a tempestade chega na nossa vida com pressão, não tem ninguém por perto para ajudar. Não tem um barco do lado para chegar para socorrer. Não tem. Então qual é o comportamento normal de se fazer? Tira água, tira água, tira água, tira água. E Jesus está onde? Onde é que Jesus estava, irmão? Na boa. Você não ia ficar chateado, não? Responde, você ia ficar de boa? O cara que te chamou para um caminho que você não queria ir, para um destino que você não sabia qual era, sabe que você está passando um problema e está dormindo.
As pessoas focam muito que eles não tinham fé, aquela coisa toda, mas eu confesso que durante alguns anos da minha vida eu perguntei por que Jesus estava dormindo. Obviamente ele estava cansado do dia, né? Lembra que o dia tinha sido longo? Vocês lembram disso? Estava tirando um sono, mas não parece um ato de ruindade? Parece um ato de crueldade. Jesus sabia que aqueles homens passariam a tempestade, porque nenhuma tempestade pega Jesus de surpresa. Então Jesus sabia do problema, ele sabia da angústia, ele sabia da dor, mas ele vai descansar. E os discípulos tentando resolver. Já passou isso, não? Você está dentro do problema e parece que você está fazendo tudo sozinho? Só você que tenta resolver? Só você que... mas ela não faz nada, mas ele não faz nada. Eu já fiz a minha parte, já fiz tudo que eu podia fazer. Quantas vezes você já disse essa frase? Já fiz tudo o que eu podia fazer. Você só não fez uma coisa que você deveria ter feito antes de pegar o primeiro balde. Era ter chamado aquele que te chamou para o caminho. E foi exatamente isso que Jesus falou para mim. Sabe por que eu estava descansando ali, Stefano? Porque os discípulos estavam querendo fazer o meu trabalho e eu não divido a minha glória com ninguém. Enquanto você tentar na sua força, eu vou descansar. Mas quando você descansar, eu vou me levantar por você e vou resolver o seu problema. Talvez você que está aqui é exatamente isso que você precisa fazer. Você já gritou aos quatro ventos, eu já fiz tudo. Fez não. Você fez muito mais do que você precisava fazer. Tem uma canção antiga. Dá um lá maior aí, filho. Não tenha sobre ti. Conhece isso? Um só cuidado, qualquer que seja. Pois um somente seria, de novo, muito para ti. Quarto grau. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Eu vou cantar agora não. Escuta. Não canta. Porque a gente canta no automático. É por isso que alguns louvores não têm sentido no culto. Às vezes a gente vê o Ministério do Louvor se esgoelando, tentando fazer sem entender. A pessoa está cantando, parece que está em Nárnia, sei lá, está em um universo paralelo. Escuta o que Deus está falando com você. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E qual é o seu trabalho? E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Escuta. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho.
e o teu trabalho é descansar em mim. Eu não sei você, mas é muito ruim a sensação de lutar sozinho. E você sempre vai sentir essa sensação, sempre. Quando você não se lembrar que é Deus quem batalha por você, que é Deus que é o socorro bem presente na hora da angústia. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro e o seu socorro vem do Senhor. Então a tempestade também te ensina a largar balde e pegar um travesseiro. Está difícil? Para de lutar. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Pode descansar que eu vou resolver. Ele se levanta e resolve. E aí quando ele resolve, ele pôs silêncio na tempestade. Eu quero liberar uma palavra para quem acredita aqui nessa noite. O mesmo Jesus que se levantou para colocar fim à tempestade que os discípulos estavam passando, está aqui nessa noite e vai pôr fim à sua tempestade. Esse vento vai cessar, essa água vai acalmar, essa tempestade está debaixo do governo dele. Por mais que seja maior do que as suas forças, por mais que essa tempestade esteja assustando você e a sua família. Os discípulos já tinham visto muitos milagres. Os discípulos já tinham contemplado muitas coisas, mas no final do capítulo 4 diz que eles ficaram temerosos e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Outro motivo para que Deus permite uma tempestade é para que você verdadeiramente conheça o poder dele. Tem gente que vem para o culto porque é uma obrigação. Todo domingo, 6h30, eu tenho que estar lá. Quarta, sexta, não é isso? Depois tem a vigília, eu vou lá na quarta-feira porque é um ritual, eu tenho que ir. E a pessoa volta para casa, a vida no automático. Vem, sente, canta, não leva nada, parece que só vem aqui. E tem a síndrome de Maria, que esquece Jesus no templo. Algumas pessoas vêm para cá, sentem aqui, mas quando vai para casa não sente mais nada. Larga tudo aqui. Atrás apenas de uma experiência. Aí Deus permite a tempestade para que Ele possa se revelar para você. Para que você entenda que nenhuma tempestade vai ser maior do que o poder dEle. Nenhuma tempestade é maior do que o poder de Jesus. Nenhuma dor é maior do que aquilo que você esteja passando. Deus está acima de tudo isso. Nenhuma dor é maior do que a visão dEle, o poder dEle sobre tudo isso. E aí quando os discípulos veem aquela cena, o texto vai dizer que eles chegaram do outro lado. Eles chegaram do outro lado. E eu quero profetizar para você que está aqui nessa noite. Você que está no meio da tempestade. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Nada vai parar você no meio do caminho. Você vai chegar do outro lado. Pode parecer impossível, mas o Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Só tem um detalhe. Você não vai chegar onde você quer. Você vai chegar onde Ele quer que você chegue. Pastor, explica, eu vou explicar. No início, Jesus apontou o destino. E tem gente frustrada, tem gente magoada, tem gente ferida porque não está vivendo o que quer. Não está vivendo as experiências que gostaria. Não chegou aonde sonhava. Há pessoas que estão frustradas porque não estão vivendo aquilo que elas sonharam. Só que Jesus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Ele não vai cumprir aquilo que Ele não prometeu.
Agora, se Deus revelou para você que há algo te esperando do outro lado, você vai chegar do outro lado. Amém? E agora por quê? Por que você vai chegar do outro lado? Quando eles chegam do outro lado, a Bíblia vai dizer no Marcos capítulo 5, verso 1, que eles chegaram até um cemitério. Chegaram a um lugar de sepulcros. E lá havia um homem, gadareno. E a Bíblia vai dizer que esse homem estava atormentado por demônios. E esse homem estava tão atormentado por demônios que diz a Bíblia, que nenhum homem conseguia segurá-lo. Jesus chegou até aquele homem. E aquele homem foi liberto. Pastor, não entendi nada. Vou te explicar. Você sabe por que você não vai morrer na tempestade? Você sabe por que você com certeza precisa chegar do outro lado? Porque quando você vencer essa tempestade, existe alguém esperando para que possa ouvir de você assim, ó. Eu venci uma tempestade. E você também vai vencer. Eu passei dores. E você vai vencer as suas dores. Eu também estava preso. Então você também será liberto. Se os discípulos tivessem sucumbido na tempestade, eles não chegariam do outro lado. E está aqui um significado muito importante, que a gente precisa entender por que Deus permite tempos difíceis. Deus permite tempos difíceis porque do outro lado, quando a vitória chegar, alguém vai olhar para você com experiência. Porque tem muita diferença de quando você prega por entendimento e quando você prega por testemunha. É muito diferente. A mensagem de Pedro em Atos capítulo 3 e Atos capítulo 4, quando Pedro prega, e a Bíblia diz que mais de 4.000 homens, fora mulheres e crianças, se converteram, sabe por quê? Porque ele não pregou simplesmente porque ele conhecia. Ele não pregou sobre um Jesus que ele leu. Ele pregou sobre alguém que ele realmente, verdadeiramente conhecia. E ele disse, eu vivi com ele. Ele mudou a minha vida. E ele também vai mudar a sua vida. Entenda isso, você que está aqui nessa noite. Deus está permitindo essa tempestade. Porque do outro lado, você vai ser testemunha na vida de alguém. E se você venceu, ela também vai vencer em nome de Jesus. Segundo motivo por que você vai vencer essa tempestade. A Bíblia diz que essa libertação aconteceu num cemitério. Não foi na praia, em Vila Velha. Para mim, a melhor praia do Brasil. Talvez porque eu moro lá. Água gelada, mas é bonito lá. Bem gelada a água. Mas muito bonito. A gente pensa assim, a vitória vai chegar na beira da praia. Mas de repente a libertação acontece no cemitério. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus permite tempestades vencidas para que nós possamos experimentar milagres em lugares inusitados. Deus não vai precisar mudar a sua geografia para trazer libertação para você. Deus não precisa te transicionar de trabalho para liberar o milagre lá dentro do seu trabalho. Porque esse texto nos ensina que até em sepulcros tem libertação. Até onde havia morte, Deus pode gerar vida. Entenda isso. Os discípulos agora estavam com uma fé diferenciada. Os discípulos agora tinham uma fé que se eles vencessem aquela tempestade, nada mais iria abalá-los. E de repente eles encontram um homem dentro de uma situação tão terrível. O homem se alimentava de comida, de carne humana. E talvez para muita gente aquele homem já não tinha mais jeito. A própria família tinha desistido dele. Só que Jesus chega ali e muda a história daquele homem. Olha para mim aqui. Você vai vencer essa tempestade. Porque existe alguém do outro lado que ninguém mais acredita. Existem pessoas do outro lado te esperando que a família já abandonou. Então não é só sobre a gente.
É sobre aquilo que Deus quer fazer através de você, depois que você vencer essas dores. Por isso que a gente precisa entender que a dor não é o fim, ela é apenas parte do propósito. Porque há pessoas do outro lado esperando você vencer, para que também possam experimentar aquilo que você experimentou. Você pode ficar de pé no seu lugar em nome de Jesus? Quando esse homem é liberto, acontecem duas coisas, eu já vou encerrar. Duas coisas acontecem quando esse homem é liberto. A primeira, ele pede para Jesus assim: Jesus, eu fui liberto, deixa eu te seguir. Eu fui liberto, deixa eu virar um missionário também. Eu não sou a mesma pessoa, deixa eu viver uma nova história. Do seu lado. Eu quero começar a pregar, eu quero exercer um ministério, eu quero ter oportunidade, eu sou uma nova pessoa. Deixa eu seguir. Jesus fala para ele assim: agora não é o tempo. Agora é hora de você entrar para dentro da sua casa. Deus permite tempestades para que famílias sejam restauradas. Eu vou repetir. Deus permite tempestades para que famílias sejam restauradas. Aquele homem que estava preso, ele tinha perdido toda a sua família. E a primeira coisa que Jesus recomenda para aquele homem é: você está curado? Então vai para a sua casa, porque a sua família precisa testificar que você é uma nova criatura. Porque tem muita gente querendo ser bênção do lado de fora, mas não consegue ser bênção dentro de casa. Porque aqui vocês estão me ouvindo ministrar. Aqui é mais fácil a gente disfarçar. Mas quem verdadeiramente me conhece é Jaciane, Davi e o Danielzinho que está na barriga dela. Quem realmente me conhece é minha família. Quem te conhece realmente é quem mora com você, quem está perto de você. Então Jesus permite tempestades, não é para que os de fora possam enxergar, mas é porque verdadeiramente a sua família não vai ser mais a mesma. Família estruturada é ministério estruturado. Família edificada é uma igreja edificada. Família firme é uma nação firme. E é por isso que Satanás tenta tanto contra a família. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus está permitindo essa tempestade não é para desfazer a sua família, muito pelo contrário. Deus te trouxe aqui para restaurar a sua casa. Deus te trouxe aqui para que você entenda que essa tempestade é para que o marido esteja mais perto da esposa, a esposa esteja mais perto do marido, para que os pais estejam mais perto dos filhos, os filhos estejam mais perto do pai. Você não vai perder a sua família nessa tempestade. Ele vai restaurar a sua casa. E depois disso, pastor, o que acontece? Aí a Bíblia vai dizer que esse homem segue para Decápolis. Decápolis literalmente significa 10 cidades. Um homem, presta atenção aqui, um homem transformado mudou a história de 10 cidades. Lembra da samaritana? Uma mulher mudou uma cidade. Nesse caso, um homem mudou a história de 10 cidades. Escuta isso aqui. E aqui eu vou encerrar mesmo. Os discípulos obedeceram uma ordem. Para eles era apenas uma ordem. Mas havia um homem esperando do outro lado. Muitas vezes nós estamos passando adversidades e a gente não faz ideia do que Deus quer fazer. Muitas vezes a gente pensa que as nossas dores vão ser eternas porque a gente não consegue mensurar e nem medir o que vai acontecer depois. Os discípulos venceram a tempestade e acessaram um homem, mas esse homem mudou a história de 10 cidades. E eu quero profetizar nessa noite, realmente para quem acredita, quando você vencer essa tempestade, Deus pode mudar apenas o seu cônjuge, ou quem sabe um vizinho, mas quem sabe essa pessoa pode mudar a história do Goiás,
pode mudar a história dessa nação apenas com o testemunho daquilo que você viveu. E eu quero orar por você agora nessa noite. Enquanto o ministério vai cantar aqui, enquanto o Gabriel vai cantar, eu quero orar por você. Entenda bem, eu não quero orar só por você que está passando um problema, porque senão todo mundo vem aqui na frente. Não é sobre a dor. Eu quero orar por você que quer vencer essa dor, sair dessa tempestade, para que a sua vida possa ser um exemplo que o Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o mesmo eternamente. O mesmo Jesus que acalmou essa tempestade vai acalmar a sua, para que através da sua vida, vidas sejam edificadas, vidas sejam transformadas. Então você que quer ser uma bênção de Deus através da tempestade vencida, sai do seu lugar que eu quero orar por você. Vem rapidamente aqui na frente.